É isso aí, bom dia, gente. Está começando mais um Direto ao Ponto aqui na Princesa FM e hoje nós vamos falar sobre um tema de grande importância para a saúde e bem-estar de todos, que é a reabilitação neurofuncional pós-AVC. Para nos ajudar a entender melhor como essa especialidade contribui para a recuperação de quem sofreu um acidente vascular cerebral, vamos conversar com o fisioterapeuta neurofuncional Vinícius Oliveira. Essa semana, dia 29, foi o Dia Mundial de Prevenção ao AVC, uma doença que mata mais do que o infarto no Brasil. Mais de 100 mil pessoas morrem no Brasil a cada ano por causa do AVC. Também conhecido como derrame. Muita gente fala, fulano teve um derrame, é o acidente vascular cerebral. Então nós vamos conversar hoje com Vinícius, que é fisioterapeuta neurofuncional, sobre os avanços nessa área de fisioterapia e principalmente os benefícios para quem sofreu um AVC e está precisando fazer uma reabilitação. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto, Vinícius. Bom dia, Cris. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos os ouvintes. Vinícius, poderia explicar para a gente aqui o que é a reabilitação neurofuncional e como ela atua especificamente no tratamento de pacientes que sofreram um AVC? Hoje a fisioterapia, como a medicina, ela tem várias especialidades, né? A gente vai encontrar um fisioterapeuta especialista em cardiologia, dermatologia, fisioterapeuta respiratório. E a fisioterapia neurofuncional é mais uma especialidade, né, regulada pelo Conselho Federal de Fisioterapia, onde a gente vai atuar nas disfunções causadas no sistema neurológico, né? A gente sabe que lesões causadas no cérebro, na medula espinhal, nos nervos periféricos, então todas as patologias que causam lesão nesse sistema, que é os neurônios, né, que ficam dentro da cabeça, dentro da medula, eles causam algumas disfunções. E o acidente vascular cerebral, né, o derrame, o acidente vascular encefálico, como alguns chamam, é mais uma doença que acomete esse sistema nervoso. E o fisioterapeuta neurofuncional é aquele profissional justamente capacitado e especializado que garante à comunidade, né, à sociedade, um profissional com experiência e com técnicas, né, estudos para tratar essas disfunções do sistema neurológico. Geralmente uma pessoa que sofre um AVC, ela perde os movimentos, ela tem dificuldade de voltar a ter aqueles movimentos no braço, de um lado do corpo, ou às vezes até mais. E depois que fica, às vezes, internado muito tempo em uma UTI, para você voltar a ter uma vida normal, precisa realmente da ajuda de um fisioterapeuta? Justamente, Cris, como a gente está falando de uma patologia que acomete o cérebro, a gente sabe que o cérebro humano, cada região dele tem uma determinada função, né? Vão ter áreas que é responsável pela mão, responsável pela boca, responsável pelo nariz, responsável pelas pernas. Então, cada região cerebral, ela toma conta de uma determinada função do corpo, né? De levar a mão à boca, de pentear um cabelo, de assinar, né? De escrever, de comer, de beber, de falar, de comer. Então, depois de um acidente vascular cerebral, um AVC, alguma dessas áreas, ou todas, podem ter alguma lesão, né? E o paciente também, ele passa por um processo de hospitalização, né? Muitas vezes 10 dias, 15 dias, 30 dias, 90 dias. E o próprio processo de hospitalização, existe uma perda de massa muscular, existe um declínio funcional, dependendo da idade. Então, nessa alta que o paciente ele vai ter, é justamente para reabilitar esses pontos, né? Os pontos que geraram a lesão nas áreas específicas e também resgatar aquele declínio, né, funcional que foi tido durante o internamento hospitalar, que não é fácil, né? Quem teve seu ente querido ou é paciente sabe que o processo de hospitalização é uma verdadeira maratona, né? Sem estar treinado e muitas vezes está sedentário e de um idoso, por exemplo, de 90 anos, 80. Não é um processo fácil. Com quanto tempo o paciente que começa a fazer essa fisioterapia, ela começa a ter resultados? Cris, a gente o princípio é a gente fazer uma avaliação bem feita,
né? E ver o prognóstico, assim, a capacidade de reabilitação de cada paciente. Mas a gente fala, a literatura, ela enxerga, através dos estudos já realizados, que os primeiros 6 meses de uma lesão pós-AVC, eles são essenciais. Então, se o paciente, ele não é que um AVC após 2 anos, 3 anos que teve, não tem a recuperação. Mas a janela de 6 meses, dos primeiros 6 meses, é uma janela muito importante, que a gente vê uma aceleração do quadro, né? Aquela fase de edema cerebral está diminuindo, né? O paciente teve alta. Então, desde o primeiro dia, a gente já consegue enxergar melhoras. E vai enxergando melhoras. Isso tem vários fatores que influenciam, né? Como a idade, como a área da lesão que se teve, como se o paciente é hipertenso, se é diabético, se ele é... Vários fatores de risco que permanecem depois do AVC, que não são sanados. E esses contribuem para a reabilitação. Mas desde o primeiro dia a gente consegue ver. E até o 6º mês, a gente vê uma curva, se fosse um gráfico assim, a gente vê uma curva de muita aceleração na reabilitação. Não que no 7º mês em diante não tenha. Mas aí a gente passa a chamar esses primeiros 6 meses de fase aguda, onde a gente vai ter uma recuperação mais acelerada. E após o 6º mês a gente chama de fase crônica, onde a gente vê uma melhora, mas não tão acelerada quanto se o paciente começasse antes. Tanto que alguns estudos, quando eles fazem um desenho do estudo para saber o poder da fisioterapia na reabilitação, os pacientes na fase aguda, eles são retirados. Porque a gente tem que lembrar que o AVC, ele não é só... ele não é uma doença crônica e degenerativa. Existe uma diminuição do processo inflamatório e a própria fisiologia se encarrega de melhorar, né? A gente vai ter pacientes, por exemplo, que nunca tiveram acesso à fisioterapia e voltaram a andar. Claro que a fisioterapia tem seu potencial na especialidade para acelerar aquele processo, mas o próprio organismo, né, ele vai mudando a fisiologia dele. E esses primeiros 6 meses a gente consegue acelerar. E a cada dia uma vitória. Importante falar que a fisioterapia já começa no hospital mesmo, né? Muitas vezes. E assim, na fase de emergência, a gente já tem o fisioterapeuta que ele fica na emergência hospitalar e já consegue dar os primeiros socorros junto com a equipe multi, né? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, toda a equipe hospitalar. E o fisioterapeuta, ele já consegue fazer alguns procedimentos físicos e também respiratórios. Claro que, pelos protocolos da literatura, as primeiras 24 horas pós-AVC não se faz exercício físico. Por exemplo, sentar, colocar o paciente para andar. O paciente fica em repouso no leito, é feito os exames de tomografia, ressonância se necessário, para dar aquele diagnóstico se é isquêmico, se é hemorrágico, e o paciente ele fica restrito ao leito. Porém, a parte respiratória, ela tem que ser avaliada, né? A fono, avaliar a deglutição, se esse paciente ele pode broncoaspirar o almoço que teve. A parte de respiratória, para ver se ele está respirando bem, se vai precisar de algum oxigênio, de alguma monitoração respiratória, para também se fazer o protocolo, né, de reabilitação. Nós estamos conversando com Vinícius Oliveira, fisioterapeuta neurofuncional, e quem está ouvindo a gente é o Dr. Arley, mandou aqui para Ana Paula. Bom dia, excelente entrevista com Vinícius, profissional de ponta. Ele é de excelência mesmo, Vinícius. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns pacientes de Vinícius e conhecer a história desses pacientes e o quanto a reabilitação neurofuncional pôde contribuir para o bem-estar, para aquela pessoa voltar a ter uma vida normal. São histórias de superação, né, superação, Cris? Histórias lindas de superação. Gente, para a pessoa que está em casa, a gente falou aí das pessoas que muita gente não tem condição de pagar um fisioterapeuta, está em casa. De que forma, quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas que estão precisando de uma reabilitação em casa, para que ela possa ter algum tipo de atividade e ter voltar a ter uma vida comum, normal? Cris, o primeiro passo é o paciente voltar para a realidade dele antes do AVC. Né? Claro que, por exemplo, um dos fatores que desencadeou o AVC foi um estresse.
Ele não vai voltar para aquele ambiente estressante, né? Que pode ter uma recidiva até do próprio AVC. Mas o familiar aí que ele está com o paciente, ele não tem acesso a um tratamento de fisioterapia, o bom que consiga, né? Até pelo SUS, né? Pelo serviço público. Mas o eixo de uma reabilitação, ele está focado no retorno do paciente a atividades básicas de vida, né? Ele não ficar restrito ao leito, na cama, isolado, né? A pessoa conseguir colocar esse ente querido na sala com segurança, não sair de casa só para ir para médicos e exames, também sair de casa um dia de sábado, um dia de domingo, né? Um dia de semana, tentar que esse paciente ele vá ao banheiro, né? Tomar um banho de chuveiro, às vezes é muito importante. Eu faço avaliações às vezes com um paciente com 1 ano. Essa semana eu avaliei um paciente com 2 anos restrito ao leito. Eu perguntei como é que está sendo o seu banho. Ele falou, olha, assim, é um banho de gato. Assim, não que a família esteja maltratando ele, mas é que ele é muito pesado e aquela capacidade de transferir ele para uma cadeira de roda é muito difícil. Então a família fica sem opção e acaba, quem não sabe o que é o banho de gato, é aquele banho, né, com uma aguinha, né, aquele lencinho. Com lencinho e tal, e não consegue levar para um chuveiro. E a gente vê a importância, às vezes você está até um pouco desanimado, cansado, toma um banho, já muda naquela água, né, quem gosta de frio gelada, já dá um impacto na saúde. Mesma coisa o paciente. Então, se a família puder promover, dentro de sua realidade, que o paciente ele tome café com o seu ente querido naquele horário. O café da manhã é 7, coloca o paciente junto. Mesmo que ele não coma, mas que ele participe, né? Teve aquela visita, tá de fralda, coloca uma roupa, né? Coloca um short, coloca uma camisa, coloca um perfume, coloca esse paciente na sala, coloca esse paciente para tomar café junto com o seu ente querido, um banho na medida do possível, coloca para fazer um banho de chuveiro, né? Coloca para passear. Então esse retorno, Cris, desse paciente, que ele sai do hospital, ele volta para a comunidade dele, mas ele não pode ficar dentro de casa como se fosse um apartamento de hospital dentro de casa. Não, tem que sair. E às vezes menos é mais. Quanto menos ajuda a gente dá ao paciente, mais vai forçar ele a fazer. Tem pacientes que conseguem levar a mão à boca, por exemplo, para comer, mas ele tem tanto carinho da mãe ou da esposa ou do esposo que vai lá e coloca a comida na boca dele. Tá fortalecendo o ombro do cuidador e tá atrofiando o braço do paciente, que muitas vezes é um braço que consegue levar. Então a dica é o seguinte, é justamente promover atividades que incluam esse paciente dentro e fora de casa, né? Na comunidade, em vez de um vizinho vir visitá-lo, vai visitar o vizinho, coloca numa cadeira de rodas, bora lá ver o vizinho da casa 3 casas depois, bora fazer um passeio dia de sábado. E aí essa inclusão é uma inclusão boa para a mente, é uma inclusão boa para a reabilitação. O paciente ele se sente ativo. Claro que vão ter barreiras, né? E tem que ser feito com segurança. Mas se a família ela centralizar que ela é detentora da reabilitação, que é 24 horas, né? Por exemplo, fisioterapia é 1 hora por dia, mas o dia tem 24 horas e as outras 23 horas. Qual horário que esse paciente está dormindo? Será que ele está ficando no WhatsApp até 2 da manhã e acordou no 11? Então, horário de sono. Qual a hora que dorme? Dorme 10, acorda 7, pronto. X hora de tempo. O que é que ele está comendo? Muitas vezes não tem acesso a um nutricionista, mas é importante também, uma boa alimentação. Uma boa alimentação, um bom horário de sono, não ficar na cama prostrado. Deu horário de sono, acordou? Sai da cama, coloca em uma poltrona, vai para a sala. Cansou? Volta para a cama. Então essa rotina, Cris, de 24 horas de reabilitação, que não necessariamente precisa estar com um profissional, né? O profissional vai lá, especialista durante aquela 1 hora, mas o resto do dia a família vai organizando. E é isso que a gente faz, geralmente, Cris, no processo de avaliação lá no nosso centro de reabilitação. É justamente montar um programa de tratamento 24 horas, onde a gente vai entrar com exercícios especializados, né? Com maquinário, com profissional especializado para fazer aqueles exercícios e verificar o que está sendo feito nas outras 23 horas e treinar a família. Porque a família, Cris, quem está ouvindo aí já passou por isso, sabe, muitas vezes só recebe uma ligação 10 horas da manhã, mãe teve um AVC, tá indo para a emergência do hospital.
A partir dali começa Um novo processo. um novo processo, o que a gente chama de derrame na família. Fala que é um derrame na cabeça, mas é um derrame na família. Muitas vezes esse pai, essa pessoa que teve AVC, é quem sustenta a casa, que promove a sustentação de um filho. Muitas vezes tem um paciente com autismo, foi a mãe do paciente que teve um AVC, né? Como eu vi na pandemia, paciente com síndrome de Down, a mãe que faleceu de Covid. Então, muitas vezes aquela pessoa que o centro de várias competências na casa tem um AVC e ali derrama tudo, né? Então, a pessoa recebe aquela ligação. Eu fui treinado, entrei na faculdade em 2003, me especializei, já tenho 16 anos na especialidade. Vou para congresso me atualizando, então eu estou sendo sempre treinado, fazendo leituras para esse momento. Então, quando eu vou num processo de avaliação, eu já consigo visualizar o paciente até 10 anos, 20 lá na frente, em todos os processos que ele vai passar. Mas a família não, ela recebe uma ligação 10 da manhã e a partir dali é tudo um boom. O paciente está entubado, está na UTI, quer falar com o médico, quer pegar o boletim e depois tem alta. Em alguns momentos não é treinado na alta. O paciente recebe, né, não é generalizando, mas às vezes não sabe como é que vai se portar. Vai com a sonda para casa e aí como é que vai ofertar aquela comida? Hoje já tem programas do SUS, tem programas de plano de saúde, que o paciente vai com internamento domiciliar, mas não são todos os casos, né? Dependendo da gravidade do paciente. Então, muitas vezes a família fala, esse Vinícius, mas como é que eu vou colocar na poltrona se eu não consigo, não sei como fazer. Eu sou idosa, como é que eu vou transferir meu filho que é pesado, que tem 150 quilos? Então, são vários fatores, né, que a gente, na avaliação, a gente detecta, analisa as barreiras, o que é que pode atrapalhar nessa reabilitação, o que é que pode facilitar nessa reabilitação, e a gente vai montando um programa de reabilitação de curto, médio e longo prazo. Um paciente pós-AVC, o que a gente chama de curto prazo é 3 meses. Então, por exemplo, aquele paciente vai voltar a andar em 3 meses, a gente com experiência consegue visualizar, sim ou não. A gente tenta fazer. 3 a 6 meses a gente já vai chamar de médio prazo. E acima de 6 meses, longo prazo. Alguns pacientes não retornam, não conseguem, mesmo com fisioterapia, eles não conseguem voltar a andar, por exemplo. 70% dos pacientes com AVC, independente da fisioterapia, eles não conseguem, por exemplo, voltar ao trabalho. Eles vão ficar, né, vão para o INSS, eles não têm aquele processo. E alguns pacientes, eles não conseguem fazer atividades básicas de vida. O que é que a gente tem que promover, então, na reabilitação? Levar o paciente ao seu mais alto nível funcional possível. Qual o mais alto nível funcional dele? A partir de uma avaliação minuciosa, que demora em torno de 2 horas, não é fácil, não é uma conversa de 10 minutos, 20, é uma conversa, a gente olhar os exames, ver relatórios médicos, ver relatório de todos os profissionais de saúde, ver o histórico de hospitalização, e a gente montar um programa de ataque para aquele paciente possa buscar o mais alto nível funcional. A gente não vai ter, tipo assim, qual o mais alto nível funcional de seu João que teve AVC? Só fazendo, reabilitando e seguindo. Cada indivíduo é um indivíduo, né? Pra gente encerrar, vamos falar sobre a 4ª corrida de prevenção ao AVC, que vai acontecer neste domingo. Vinícius é um parceiro da corrida do AVC, é um precursor dessa corrida, participa desde a primeira corrida. Me fala um pouco como vai ser essa corrida domingo, Vinícius. Cris, a corrida do AVC, que já é a 4ª, já faz parte do calendário ferense, né? Desde a primeira a gente tinha uma expectativa assim, será que vão dar uns 200 inscritos? A doutora Renatinha, né, que fica à frente da corrida, eu acho que vai dar uns 500 a 600, a gente ficava nessa expectativa. E a gente viu que as inscrições já esgotaram 1.500 inscritos e tenho certeza que se colocasse mais 1.500 inscrições, teriam 3.000 inscritos. Acho que é um dos maiores eventos que eu comento na Bahia e no Brasil do tema. Então a gente não vê uma corrida de AVC com tamanha proporção no Brasil. E isso é dado ao fato justamente que é uma campanha de prevenção, que a gente não pode pensar só em reabilitação. Então eu acho que o Hospital Geral Clécio Andrade, com seus apoiadores, eu acho que eles foram bem... foi uma ideia muito boa, né, em promover. Então acho que domingo a gente espera toda a sociedade ferense, independente de estar com a camisa, mas que chegue na região ali da Norte Cerqueira, começa às 6 da manhã, a largada às 7, vai lá com o seu familiar, leve seu filho, porque, Cris, a comunidade tem que entender que
o poder de prevenção está com a comunidade. Você vê que quem liga para o SAMU é a comunidade. Quem leva para o hospital para trombolizar, para fazer medicação, é a comunidade. Então a corrida, ela vem como justamente para despertar a comunidade da importância do AVC. Então acho que vai ser um grande evento de famílias, de profissionais de saúde, profissionais que não são de saúde, para chegar lá e fazer bonito. A gente pegar aquela noite cerqueira ali em frente ao Oasis e fazer justamente um evento da população feirense. Aproveitar aí pós-feriado, né? E a gente está unido aí no combate ao AVC. É verdade. Você vai ter o feriado, descansa. No dia seguinte, vamos todos ali para Noide, fazer uma corrida em prol dessa causa que é importante, independente de estar com a camisa ou não. Vamos lá, abraçar. É importante falar que a largada é com pacientes que tiveram algum tipo de lesão. Levaremos 30 pacientes lá da clínica. Que ótimo. Né, que foram voluntários, né? Vão de camisa lá da largada do evento. É muito bonito. É muito São lindo. Muitas histórias de superações que a gente vai ver lá. Crianças, adultos. Eu tenho participado todos os anos e vejo que essa largada é emocionante. Ver esses pacientes que foram reabilitados ali, caminhando, alguns correndo. Parabéns pelo trabalho. Quero encerrar. Estão por meses treinando, viu, Cris? Para dar essa largada, viu? Pode ter certeza. Já estão treinando, né? Por meses aí. Desde o ano passado tem gente que está treinando só para dar essa largada. Gente, a gente ficava horas aqui conversando com Vinícius Oliveira, fisioterapeuta neurofuncional. Foi um prazer tê-lo aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, em nome de todos aí que participam, né, desse movimento de combate ao AVC, que também o poder da rádio é incrível para o esclarecimento da população geral, né? É verdade. Antes de encerrar, Edilson Barbosa, eu quero abraçar a toda a equipe do Grupo Nobre. Ontem eu participei da inauguração do novo hospital pediátrico Vida Nobre, que funciona ali na antiga Sobaby. É algo incrível. Houve uma ampliação tanto para cima quanto para os lados, assim posso dizer, né? Vertical, horizontal. Você entra, você não vê a Sobaby antiga, você vê um novo hospital tecnológico, com um projeto ali de Ivan Rocha, o arquiteto. Parabenizar o professor Jodilton Souza, doutor André Guimarães e esse pool de médicos que está lançando em Feira de Santana a rede Vida Nobre. É uma rede que veio aí para fazer a diferença na saúde de Feira de Santana. Um grande abraço a vocês, ao professor Jodilton, doutor André Guimarães e a todo o grupo. Um grande abraço a Vinícius, que esteve conosco aqui. Fique com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço.